Olá, bem-vindo ao Kabbalah Cast. Eu tenho certeza que toda noite você dorme e talvez algumas noites, pelo menos, você sonha. Então a gente está num momento propício para falar sobre o sonho, sonhos de acordo com a Kabbalah, sonhos de acordo com o Zohar dessa semana, o Zohar da porção de Miketz, fala bastante sobre o assunto de sonhos. Então a gente pode discutir essa semana o que a Kabbalah fala, o que a Kabbalah tem a dizer para nós sobre esse assunto tão interessante, porque todos nós sonhamos. Pode ser que a gente nem se lembre dos sonhos, mas a gente sonha. Então primeiro tem que entender o que é o sono. O que acontece quando a gente dorme? No sono, o Zohar fala que a alma sai do corpo, só fica dentro do corpo uma parte pequenininha da alma, 1/60 da alma fica para manter as funções vitais, mas a alma sobe para os mundos superiores, a alma se eleva e vai para os mundos superiores. E quando a gente fala mundos superiores também significa mundos interiores. Quer dizer, você pode entender que não é para cima, é para dentro. A alma se eleva, a alma entra num nível mais para dentro. E quando ela está nos mundos superiores, ela recebe energia. A alma vai para os mundos superiores para se recarregar de energia. E lá ela recebe também, no pacote de energia, mensagens cifradas. Mensagens em código, que são os sonhos. Os sonhos a gente sabe que é escrito numa linguagem simbólica, eles vêm numa linguagem simbólica que tem que saber interpretar. E não é qualquer um que sabe interpretar, é uma grande sabedoria e é um dom saber interpretar sonhos. E essa subida da alma para os mundos superiores, quando a gente dorme, não é tão tranquila. O Zohar fala que existem anjos e forças nos mundos superiores bloqueando a alma, que não deixam a alma subir tão fácil. Não é tão tranquilo a alma subir. Depende do merecimento da pessoa. Depende de quanto a pessoa é leve, de quanto a pessoa é pura, de quanto a pessoa tem uma consciência elevada e é uma pessoa espiritualizada. É isso que determina quanto que a alma vai conseguir subir, vai furar esses bloqueios. E também o quanto a pessoa fez techuvá. O quanto a pessoa fez antes de dormir o processo de techuvá, que é o processo de arrependimento, o processo de retorno, que é, antes de dormir, rever o filme do dia, ver onde eu tô e onde eu podia estar, ver como que eu agi e ver como é que eu deveria ter agido, como que eu poderia ter agido se eu tivesse numa consciência mais elevada. E principalmente ver no filme do dia, então, onde eu poderia ter agido diferente. Naquele momento do dia eu podia ter agido diferente e decidir mudar, querer mudar, desejar mudar e decidir mudar. Aquela hora eu falei de forma grosseira com alguém. Eu queria ser uma pessoa mais educada, eu quero ser uma pessoa mais educada. Teve aquela hora que eu fiquei reativo no meu dia, fiquei impaciente no meu dia. E eu quero ser uma pessoa mais paciente, eu quero mudar. Então, quanto que a pessoa faz techuvá, quanto que a pessoa faz esse processo de decidir mudar e realmente decidir. Não basta tentar, vou tentar mudar. Vou tentar mudar, não foi techuvá, não está feita a transformação. Eu tenho que decidir mudar. Mas o quanto que a pessoa decidiu mudar também determina o quanto que a alma vai conseguir subir. E aí, dependendo de quanto a alma conseguiu subir, ela vai receber sonhos vindo de do nível que ela conseguiu subir. Então tem diferentes níveis de sonhos. Pode ser que uma pessoa está preocupada o dia inteiro com um assunto e a alma não consegue subir muito, e aí ela vai ter um sonho com aquele assunto, mas esse não é um sonho profético, porque dependendo de quanto a alma consegue subir, ela pode até receber um sonho profético. Um sonho que realmente é uma visão do futuro, é uma visão do que vai acontecer, a alma pode receber isso. Então, na porção dessa semana, o faraó do Egito recebeu um sonho profético. Como que a alma pode ver alguma coisa que está no futuro? Porque Deus, o Criador, e a própria alma, que é uma faísca divina, existem numa dimensão que está acima do tempo. O tempo, passado, presente, futuro, numa realidade linear, isso é o que existe aqui no nosso plano físico, no nosso plano de Malhut. No plano físico, tem essa realidade linear, passado, presente, futuro. Onde Deus está, onde a alma está, o verdadeiro habitat da alma, é numa dimensão que está acima do tempo. Então a alma consegue saber o futuro. Então, se uma pessoa tiver o merecimento, ela pode receber no sonho, nessa hora que a alma está livre das amarras do corpo, um sonho profético, como foi o caso do faraó.
Ele viu o futuro no famoso sonho em que ele viu 7 vacas gordas saindo do rio Nilo, seguidas de 7 vacas magras que saíram também, e as 7 vacas magras devoraram as 7 vacas gordas, mas mesmo assim elas continuaram magras. E que Yosef Atzadik, José, interpretou o sonho do faraó como querendo dizer que iam ter 7 anos de fartura e abundância no Egito e que iam ser seguidos de 7 anos de seca, representados pelas 7 vacas magras, e que a seca ia ser tão terrível que os anos de abundância iam ser esquecidos. E aí José aproveitou para dar um conselho para o faraó, para botar um homem como o supervisor de todas as plantações do Egito, e pegando 1/5 de tudo que fosse plantado, ele tinha que recolher 1/5 e guardar em depósitos para ter como alimentar o Egito durante os 7 anos de vacas magras, dos 7 anos de seca. E aí o faraó decidiu que José tinha que ser esse homem, que o próprio José, que tinha interpretado o sonho, tinha que ser esse homem. E Yosef saiu da prisão e se tornou vice-rei do Egito, se tornou a pessoa mais importante do Egito, porque ele interpretou esse sonho. Mas o que nos ensina, e são parênteses na minha explicação, que a redenção, a salvação pode vir num instante. Às vezes a gente se encontra em situações que a gente se vê perdido e que ou a gente acha que não tem saída, ou o lado negativo nos faz acreditar que não tem saída, que não tem jeito, que não tem nenhuma solução. Ou, se existir uma solução, vai demorar muito tempo. Vai ser um longo e penoso caminho para eu sair dessa. E a Cabala nos ensina que não tem que ser assim. A salvação pode vir num instante. Quem diria que aquele rapaz prisioneiro há tantos anos, aprisionado lá nas masmorras do faraó, poderia, no mesmo dia que ele saiu da masmorra, virar o vice-rei do Egito. Mas com José aconteceu, e a gente sabe que a história bíblica não está lá para nos ensinar uma história incrível bíblica, e sim para nos ensinar uma coisa que é relevante para todos nós. Então, para todos nós isso pode acontecer. A pessoa deve saber, você precisa saber que a salvação pode vir rápido, a salvação não precisa demorar muito tempo, a salvação pode vir num instante. E quanto mais você sabe disso, quanto mais você acredita e sabe disso, mais é possível que isso aconteça com você. E se na consciência da pessoa, porque a nossa consciência determina a realidade, a pessoa acha que vai demorar muito tempo, ou que não tem saída, ou que vai demorar muito tempo, aí demora muito tempo. Mas quando a gente sabe que pode vir rápido, a gente acessa o âmbito dos milagres, a dimensão dos milagres, e aí pode vir rápido mesmo. Mas então, continuando, voltando ao assunto dos sonhos, o Zohar de Miquetz, o Zohar dessa semana, diz que o sonho é uma mensagem cifrada, de uma forma simbólica, e que por isso precisa ser interpretado. E ele fala que um sonho que não é interpretado é como não abrir uma carta. Um sonho que não é interpretado ou um sonho que é esquecido é como não abrir uma carta. A pessoa recebeu uma carta, tinha ali uma informação importante e relevante para ela, só que a pessoa não abriu a carta e ficou sem aquela informação. Por isso é tão importante lembrar dos sonhos, que também é uma questão de merecimento, lembrar dos sonhos, porque se a pessoa pode até receber a mensagem, pode receber o sonho, mas às vezes ela esquece, ela não teve o merecimento e ela se esquece. Então o sonho precisa ser interpretado, e esse assunto da interpretação dos sonhos é um assunto muito profundo, que precisa ter muita sabedoria, e às vezes para duas pessoas diferentes tem o mesmo sonho, mas a interpretação é diferente, porque tem que ser dentro do contexto de vida de uma pessoa, dentro do contexto de vida de outra pessoa. Por isso não só tem que ser interpretado por alguém que saiba sonhos, mas por alguém que tenha um certo conhecimento do contexto de vida da pessoa. É um assunto muito profundo. Mas o que eu queria compartilhar, uma informação incrível que eu acho que está no Zohar dessa semana, é que o sonho segue a interpretação. O sonho segue a interpretação. Que na porção anterior, 2 ministros do faraó tinham sido presos na mesma masmorra onde estava Yosef, e os 2 ministros tiveram cada um seu sonho. E Yosef interpretou para um dos ministros que o sonho dele significava que ele ia voltar à sua posição, que o faraó ia rever a sua pena e que ele ia voltar à sua posição. E para o outro, ele interpretou que ele ia ser condenado à morte e ia ser enforcado em 3 dias. E conforme José interpretou, assim aconteceu. Mas aí o Zohar fala, o sonho segue a interpretação. Aconteceu desse jeito, por que José interpretou desse jeito? Então tem uma história no Midrash dessa semana de uma senhora que teve um sonho que o teto da casa dela estava desabando.
Aí ela foi procurar um mestre, um grande sábio, para interpretar o sonho. E o grande sábio interpretou o sonho de uma forma positiva. Disse que esse teto desabando significa as dores do parto e que ela ia ficar grávida e que ela ia dar à luz a um menino. E que diz o Zohar que a dor do parto de um menino é mais dolorosa que de uma menina. Então ele interpretou de uma forma positiva e assim foi. Essa mulher ficou grávida e deu à luz um menino. Algum tempo depois, ela sonhou o mesmo sonho de novo, que o teto estava caindo. E ela foi procurar esse mesmo mestre. E quando ela chegou, o mestre não estava. Aí ela falou que ia esperar por ele para interpretar o sonho. Aí os alunos falaram, conta para nós o sonho. Os alunos do mestre, os discípulos do mestre falaram, conta para nós o sonho, a gente vai interpretar. Aí ela contou o sonho do telhado caindo. Aí eles falaram, isso significa que o seu marido vai falecer, que você vai perder o marido. Ela começou a gritar, ela começou a se lamentar, e nisso o sábio chegou. Aí ele falou, o que aconteceu? Aí os alunos contaram, ela nos contou um sonho e a gente interpretou. Aí ele falou, vocês não sabem o que vocês acabaram de fazer? Vocês acabaram de matar esse homem. Vocês acabaram de causar que ela perca o marido. Por quê? Porque o sonho segue a interpretação e vocês interpretaram dessa forma, agora o sonho vai seguir a interpretação. Então, o que a gente aprende na prática é que a gente tem que ser muito criterioso e tomar muito cuidado com quem a gente conta os nossos sonhos. O Zohar fala que você só deve contar o seu sonho para pessoas sábias e para pessoas que gostem de você e que vão dar uma interpretação favorável ao seu sonho, porque o sonho segue a interpretação. Então não conta o sonho para qualquer pessoa, não sai contando o sonho de forma leviana, só conta o sonho para alguém que te quer bem, para a pessoa fazer uma interpretação positiva. E se alguém te contar o sonho, mesmo você não sendo um intérprete de sonhos, mesmo você não sendo um profundo conhecedor da arte de interpretar os sonhos, da ciência da interpretação dos sonhos, dá uma interpretação positiva, fala uma coisa boa para a pessoa, porque isso você desperta um bem para a vida daquela pessoa e não dá uma interpretação negativa de que alguma coisa negativa vai acontecer, porque isso é realmente muito perigoso. É melhor não contar para ninguém do que contar para pessoas que vão fazer uma interpretação negativa. Só conta sonhos para pessoas que querem o teu bem. Então, desejo a todos bons sonhos e uma boa semana para nós, cheias de milagres e maravilhas. Amém.